Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7 e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com o vereador por Maceió, David Empregos. Bom dia, David, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Nessa quarta-feira. Semana tá véspera de feriado, né, David? E tá tão corrida. É verdade. E às vezes eu paro, aceita que dia é hoje. É muita demanda. David, você tem se notabilizado nesses primeiros 100 dias de mandato, principalmente pela questão das fiscalizações de equipamentos públicos. Você tem tido uma conexão com a sociedade muito grande, escutando o anseio da população maceioense. Como tem sido essa questão, as visitas, essas unidades de saúde, como tem sido essa conexão com a sociedade, ter ouvido esse anseio da população para reverter justamente nessa questão dessas fiscalizações e propor ao Poder Executivo Municipal melhorias em áreas estratégicas? Isso. O vereador, né, ele tá para ouvir as demandas da população e agir, né, ser um fiscal do povo. Então, ele tem que ir onde o povo está, onde o povo busca serviços públicos, e um desses locais é a pasta, né, da saúde, que muitos inclusive reclamam, principalmente relacionada a UPAs, e estive em todas as UPAs ainda nesses primeiros 100 dias, tanto da gestão municipal quanto UPAs também, que possui a gestão estadual. Agradeço todos os diretores por terem aberto as portas, inclusive diferente, né, do que os vereadores pregam, você chegar chutando a porta. Sim. Eu cheguei de fato para entender, né, o que estava acontecendo. Conversei, inclusive, não só com os pacientes, mas também com os trabalhadores. Eles estão ali diariamente passando por diversas situações e identifiquei, inclusive está sendo colocado no relatório, que existe questões relacionadas ao atendimento. Muitas pessoas que buscam atendimento das UPAs poderiam buscar, por exemplo, uma UBS, que está ali próximo da região, só que a UPA hoje se consolidou, né, como algo que de fato você chega, tem um serviço prestado de qualidade, e aí acaba refletindo, geralmente quem faz uma reclamação relacionada à UPA, na espera. Eu demorei tantas horas para ser atendido. Mas de fato é por conta da demanda. Tem muita gente, para você ter noção, que vem do interior para as UPAs aqui da capital. O Pan Salgadinho, por exemplo, ele recebe 20% de pessoas do interior. E além dessa questão, outra reclamação é leitos. Falta leitos. Entrei na ala amarela e tive que ficar numa cadeira. Isso já é, na verdade, uma ampliação. Posso falar da parte da gestão municipal, fez uma ampliação com algumas cadeiras para colocar as pessoas enquanto acomodar de uma forma melhor os leitos. Porque, na verdade, a UPA é para ser uma casa de passagem, né? No máximo 24 horas, o paciente estabilizado, ele segue para um hospital, se for o caso, ou tem uma liberação de lá mesmo do setor que ele está. E, infelizmente, isso não acontece. Tem pacientes com mais de 20 dias numa UPA, a maioria dos casos são ortopédicos, alguns vasculares pela gestão municipal encaminhados para o hospital da cidade, e os ortopédicos vão para o HGE ou para o hospital lá de Coruripe, mas precisa da liberação de um código. Todo paciente de UPA sabe desse código, e depois disso ainda tem a questão relacionada à demora da ambulância para ir buscar. Tem pacientes que estão na ala vermelha, por exemplo, que só uma UTI móvel pode buscá-los, e o pessoal da SAMU é bem claro, a gente tem que se dividir entre fazer o atendimento a um motociclista, por exemplo, que acabou de sofrer um acidente, e uma pessoa que está lá esperando, está, entre aspas, né, numa situação controlada, e às vezes esse paciente, tendo a liberação do código, ele acaba esperando ainda mais do que o que ele já estava aguardando, ou seja, ficou uns 20 dias e liberou o código, às vezes espera 8 horas, 10 horas ou até o outro dia para o pessoal ir buscar. Ainda tem isso. E o David, Natália, o vereador David Empregos, tocou num tema extremamente importante, que é, por exemplo, outras pessoas de outros municípios utilizando esse serviço. Imagina o impacto orçamentário, por exemplo, de uma Secretaria de Saúde. Por exemplo, você tem ali R$10 para cuidar de 5 pessoas. E aí você tem esses mesmos R$10 para cuidar de 50 pessoas. Como é que esse serviço ele pode ser de qualidade? Como é que ele pode ser célere se você não tem um recurso devido? Então,
identificar, diagnosticar esses problemas, essas situações, é extremamente importante para que eles sejam solucionados. Vereador, você tem um trabalho também muito importante que a gente tem acompanhado nesses primeiros 100 dias aí do seu mandato, que é o gabinete itinerante. Fala um pouquinho para a gente como é que ele funciona, qual a temática central dele, quais os bairros que ele já percorreu, aonde você pretende também alcançar, manter justamente essa conexão, esse tratar com a sociedade macionense. O gabinete itinerante, ele parte do conceito do seguinte: os gabinetes dos vereadores ficam aqui no Jaraguá, né? E todos, pelo menos alguns colegas que eu converso, estão com o gabinete aberto para a população. Às vezes a gente está numa demanda externa, mas sempre vai ter alguém para receber, para agendar, e a gente vai ouvir a demanda. Pode ser aquela mais individual, até uma dos ambulantes ontem que esteve comigo, os ambulantes daqui da Orla da Pajuçara e da Ponta Verde, mas ainda assim existe uma limitação. Às vezes a pessoa lá do Benedito Bentes, do Clima Bom, Estáquio Gomes, eles vão sair para resolver às vezes alguma situação que está ali. Ele sofre, ele tem, às vezes é uma questão na porta dele, mas ele não vai sair para ir para o Jaraguá. A rede social ajuda, né? A gente tem um canal também pela rede social, pela minha rede também, para os meus servidores lá, os profissionais que trabalham comigo, ouvir, né, também essa demanda, mas é importante que a gente vá. É importante que a gente esteja onde a população está, são nos bairros. Muito simples. Na eleição, os candidatos eles vão, né? Eles vão até as pessoas, eles vão até onde tem uma necessidade. E por que depois, quando passa a eleição, não vão mais, entendeu? Porque ele não se predispõe a fazer algo que, naquele período ali que ele está precisando de voto, ele fez. Então, o que eu fiz durante a eleição foi ir ouvir as demandas e me prontificar a resolver. Muitas eu tenho um bom relacionamento com os secretários aqui de Maceió, a gente já tem resolvido. E outras, eu vou de fato até o local, como já fui no Petrópolis, já fui no Tabuleiro, a gente fez ação no Benedito Bentes, vai em todos os bairros de Maceió, porque todos os bairros têm alguma necessidade específica, e a partir desse conceito foi elaborado o gabinete itinerante, que é levar não só eu, quanto quem trabalha comigo, até o local onde está o eleitor, para que ele tenha essa proximidade maior, que o vereador é o mais próximo que existe da população. Depois vem os deputados, aí prefeitos, senadores, governadores. É a caixa de ressonância do nosso povo, da nossa sociedade, são os vereadores, né, aqueles políticos que devem estar mais próximos realmente da nossa gente, né, entendendo realmente o que se passa junto ao povo. Vereador David, você foi para um importante evento, né, lá em Curitiba, e quais foram as experiências que você vivenciou lá, que você observou lá, algo que é positivo, por exemplo, que a gente pode se espelhar para trazer para o nosso município aqui de Maceió, essa importante, né, importante atividade de ver o que é bom para tentar replicar na nossa cidade, muitas vezes carentes, né, de questões de tecnologia, de infraestrutura. Fala um pouquinho para a gente. O pessoal, ele às vezes entende, o vereador ele é de Maceió. O vereador de Maceió está no Congresso. O vereador de Maceió está em Curitiba, está viajando. Na verdade, desde antes de ser vereador, já buscava me capacitar. Estou na 3ª formação, sou engenheiro civil, estou concluindo a administração lá na UFAL, tenho tecnologia em construção de edifícios. E essa questão de ir se capacitar é algo que vai ser benéfico. Uma pessoa, quanto mais capacitada, mais ele consegue ofertar, mais ele consegue buscar, mais ele tem conhecimento. E aí eu busco, inclusive dentro do mandato, com recurso próprio, ir até essas feiras, esse evento que é o Smart City Expo Curitiba, é o maior do Brasil, da América Latina, né, de cidades inteligentes. Lá a gente vê soluções para tudo. A gente vê cases de sucesso de Gramado, lá de própria Curitiba também, de várias cidades que estão há anos-luz. Né? Maceió tem evoluído? Tem. Mas existem algumas soluções que a gente precisa. Por exemplo, a gente tem hoje uma demanda de indicações lá na Câmara para tapar buraco. Vereador, tem um buraco na minha rua.
Vereador, a luz do poste... Mas você fez até uma pauta hoje, vereador. Você mudou na rua. Olha, então coincidiu. 2 meses, né? Coincidiu. Tem... Já coloca aí na agenda, né? Os moradores motoristas estão daquele jeito. Aí, vereador, a luz do poste queimou. A gente pode fazer essas indicações, claro. A gente pode, inclusive, levar... Eu, além da indicação em plenário, eu ainda levo na secretaria diretamente, falando com o secretário e dizer, irmão, dá conta aqui que a população quer. E isso é o que está funcionando, não só ficar indicando em plenário. Até porque a indicação, de certa forma, não tem poder nenhum, sabe? A gente indica, diferente de um projeto de lei, que, de certa forma, obriga. E aí, lá, tem uma solução, que é um veículo, isso já foi implantado, inclusive, aqui na nossa vizinha, Recife, que ele tem câmeras e ele consegue fazer mapeamento. O mapeamento, consequentemente, gera dados. Lá em Curitiba, o veículo ele soluciona 37 tipos de situações. Desde veículo abandonado, buracos na via, falta de iluminação pública, falta de sinalização, lixo, os mais diversos. E não é algo que onere tanto, comparado ao benefício que isso iria trazer. E, a partir desses dados, eles iriam para as secretarias, cada um responsável com a sua necessidade do que foi feito ali, esse levantamento, e, consequentemente, a população não iria precisar passar 2 meses, né, que nem foi exposto aqui, reclamando de algo, porque aquele veículo passou, identificou, consequentemente, você tem que ter uma equipe boa para dar essa resposta, senão também não adianta você ter um veículo desse. E nessas feiras tem as mais diversas soluções para tudo, eu digo mesmo, tudo, eu vi tudo que você imaginar que você precisar de uma necessidade numa cidade, tem lá. Então, cabe, né, gestores, principalmente quem executa é o executivo, são os prefeitos, governadores, vereadores estão ali para ser esse suporte, esse fiscal, dar essas ideias, mas cabe os gestores também estarem nesses eventos. Eu soube que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é responsável por essa parte tecnológica do município aqui de Maceió, estava presente. Não soube da gestão do governo do estado nessa especificamente, mas é importante a gente estar indo para esses locais, porque a gente expande, sabe? Expandir nossa mente, ver que tem soluções que dá sim, por que não fazer em Maceió? Ah, porque se fazer quebra. Não, dá para fazer. Tem cidades que... Maceió é boa, tem cidades que o índice, inclusive, de violência são maiores, mas o pessoal está implantando várias soluções. E aí, vereador, é muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente... É muito bom, vereador, você tocar nesse assunto, que a gente vê que soluções práticas, elas podem se dar de forma simples. E muitas vezes o olhar humano, ele não consegue detectar. São 27 vereadores, ali são poucos assessores, para uma cidade de 1 milhão de habitantes. São problemas em todos os bairros da cidade. Enfim, como a tecnologia, de fato, pode nos auxiliar em problemas reais que a gente vive na nossa cidade. E só essa conexão do vereador com a atividade externa, indo para um outro lugar, vendo outros centros, vendo outras tecnologias e trazer o que é de bom para cá. E propor isso para a nossa gestão municipal, né? E muitas vezes, Natália Barros, Maílson, né, caros ouvintes, muitas vezes a classe política, ela, aspas, gosta dessa dependência, né? De fazer um requerimento, de fazer um pedido, né? E o vereador David está trazendo aqui, publicamente, uma solução prática, simples, algo que não é gasto, e sim investimento. Falando em solução e também em tecnologia, né, a gente pode falar um pouco também sobre segurança pública, a questão da segurança mesmo nos pontos de ônibus, por exemplo, que é uma das propostas, né, das suas propostas, vereador, com relação a totens de segurança, nesses locais aí que muitas vezes são escuros, né? Mais vulneráveis, né? Às vezes dependendo do horário, não fica quase ninguém e aí acaba realmente sendo um ponto bastante inseguro para a população. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso, né? De repente, a gente espera que isso avance, que essa proposta avance, e claro, a maioria da população aqui da nossa cidade, ela é usuária de ônibus, né? Isso, e voltando, né? Essas ideias, né? Algumas de fato saem da minha cabeça, mas outras são nesses eventos que a gente consegue ver que são soluções práticas que dá para trazer para cá, para Maceió.
usuário de ônibus muitos anos, fui estudante do IFAL, até bolsista, não tinha nenhum tipo de veículo. Durante a minha escolaridade, né, meus estudos, ensino médio, ensino fundamental, sempre andei de ônibus. Então, assim, eu sei a dificuldade, né? Eu ia com minha mãe fazer feira, ir a pé para voltar com as compras de ônibus. A gente ficava horas esperando. Eu morava na Serraria, no José Tenório, tinha um ponto de ônibus ali na gruta, que fica ali na rua Dalgás. Antigamente passava o ônibus ali, né? Porque mudou a rota. O itinerário. Mas o ônibus ali era terrível, a gente ficava só. Então, assim, uma mãe com a criança, mas hoje também andando, eu vejo muitas mulheres sozinhas nos pontos. E não estou falando de madrugada, não. Estou falando de horários convencionais, só que tem regiões que, de fato, precisam de uma atenção do poder público. E uma das soluções para inibir seria câmeras, totens. E dá para se fazer isso, dá para, de repente, agir das duas formas, tanto pela própria DMTT, que tem contratos com empresas para, de repente, utilizar o recurso de construir um ponto desse, adquirir um ponto desse, colocando o totem, uma câmera, e dá também para fazer parceria público-privado, que é o que é feito, por exemplo, em Sorocaba. Né? Um evento que eu tive, uma marcha dos legislativos, lá em Brasília, o prefeito Rodrigo Manga trouxe várias soluções, que é parceria público-privada puramente, né? De empresas que dizem assim, não, eu quero botar um totem lá, eu coloco o totem de segurança para vocês, em contrapartida, vou botar uma publicidade da minha empresa. Perfeito. Então é coisa que não onera o município, traz o benefício para toda a população. Se acontecer algo, né, pode buscar, né, a placa de uma moto, de um veículo usado, ou até o rosto da pessoa usado para fazer algum tipo de situação, porque a gente está falando de furto, de assalto e até de importunação sexual, dentro ali, na via, né, pública, mas que são casos que existem. Então, essas soluções são coisas que a gente traz, né, mas eu volto a repetir, porque às vezes o pessoal confunde o papel do vereador do papel do prefeito, né? Tem gente que diz, inclusive tem vereador que diz, foi eu que fiz. Calcei ali a rua, tal. Foi invertido o papel. Mas é bem comum. Mas é mesmo. bom, Maílson, Natália, o vereador David Empregos, trazer essas falas aqui no Jornal da Manhã, justamente para, de forma pedagógica, ilustrar para a nossa população qual o papel do vereador, né? Propor, legislar, fiscalizar. É extremamente importante a sociedade e a população ter o entendimento do que cada cargo eletivo, cada posicionamento na política, o que é de sua competência realizada, que muitas vezes, né, é como o vereador David Empregos está falando, muita gente se avora, né? Eu fiz, eu faço, quem faz é o executivo, né? A gente Só indica, propõe. né? É verdade, vereador. O vereador, você falou sobre, no início da nossa conversa, falou sobre uma conversa que você teve com os ambulantes aqui da parte baixa, né, aqui da nossa orla, e para a gente entender um pouco mais, né? Já não é a primeira vez, você também recentemente esteve com esses trabalhadores, né? Para falar, houve aí uma conversa de que eles seriam proibidos ali de circular na região da orla, da Ponta Verde, e aí ficou um pouco... Nas redes sociais isso passou bastante tempo sendo falado, e aí a gente quer saber também um pouco sobre essa conversa, como é que está, inclusive, o cenário para esses trabalhadores aqui de Maceió. Eu tive com eles ontem, lá no gabinete. Inclusive, tive também com o secretário da pasta relacionada à segurança cidadã, o Eduardo Marinho. Tive também com o prefeito, conversei também sobre essa questão. E o que a gente tem hoje é o seguinte, existe a nossa orla belíssima, que recebe muitos turistas e precisa de uma organização. Inclusive, os próprios ambulantes são a favor, porque muitos dizem assim, a gente trabalha aqui o ano inteiro e em determinados períodos vem ambulante, um exemplo, do centro para cá, para a orla, porque tem um ambulante do centro, tem um ambulante da orla, tem um ambulante dos eventos, existem vários... Mercado. Do mercado. E aí, além disso, vem ambulantes também de outras cidades para cá. No verão, dezembro, janeiro. E aí eles é um fenômeno, vereador, que acontece lá muito em Balneário Camboriú, no Rio de Janeiro, nos períodos de veraneio. Como o Maceió está se destacando
nessa questão do verão, é um fenômeno que começa já a acontecer aqui na nossa cidade, de fato. E aí eles ficam pedindo isso. E além disso, existem algumas portarias daqui do município que proíbem algumas situações. Um dos casos é garrafa de vidro. Aí eu fui dar uma lida lá na portaria, fala sobre você fazer... Esqueci o termo, mas é relacionado, ao meu ver, vender, Sim. por exemplo, cerveja, garrafa de vidro, long neck. Na praia. Só que tem ambulantes que trabalham com drinks que eles não fornecem o recipiente. Eles simplesmente usam uma vodka, por exemplo, para preparar o drink e entregam num copo de plástico. Sim. Então, ao meu entender, né, não está infringindo nada. Não está comercializando a garrafa, de fato. Mas, em contrapartida, alguns fiscais, quando abordam esses ambulantes específicos sobre essa questão, falam, você está trabalhando com garrafa de vidro, não pode, vou levar o seu carrinho. E aí isso começou, né? Começou com essa questão. Tem a questão do espeto, de fato não pode, mas eu soube que alguns colocam a carne do espeto ali num copo, num prato. Então são coisas que... Eu até brinquei ontem, eu disse, rapaz, vocês são criativos, né? Ele, não, a gente dá o nosso jeito, que é o nosso trabalho, a gente precisa trabalhar. Vereador, e a própria adequação do texto, por exemplo, essa questão da bebida alcoólica em garrafa, pode ser a venda, né, justamente da garrafa, não a utilização. Você pode fazer um drink com a cerveja, com a vodka, com o uísque, utilizar ali a garrafa de vidro e permanecer com o comerciante, não passar para a população. Como acontece nos shows. No show até mesmo da prefeitura aqui, que o rapaz está vendendo, né? O barman está vendendo a garrafa e distribui para o cliente o copo. Os shows mesmo da prefeitura realiza isso. O que eles colocam é o seguinte, se colocar a garrafa, né, o líquido ali daquela vodka, num outro recipiente de plástico e escrever o nome da vodka, vão dizer, rapaz, tá adulterado, é falsa. Então a gente entende eles e eu fui na orla buscar essa solução. Quando eu cheguei lá, teve alguns fiscais que, segundo os ambulantes que estavam lá, tinham abordado o pessoal falando sobre essa possível proibição. E buscando depois, de fato, o Ministério Público Federal, ele está em conjunto com a Prefeitura, buscando uma solução relacionada à questão da nossa orla, mas trazendo os impactos ambientais, questão de restinga, para ter esse cuidado. Porque se não tiver, de fato, entra numa questão ambiental e não uma proibição para que eles não possam trabalhar. Só que no final das contas, o que foi passado teve esse ruído para eles, e eles disseram, não vou trabalhar mais na orla, e aí eu gravei um vídeo na rede social, tentei entrar em contato com o secretário, não consegui. Tentei entrar em contato com a Secretaria do Governo, não consegui, gravei o vídeo, mas no final das contas tudo foi esclarecido. Que bom. Só que eles ainda estão lutando por essa regulamentação, porque o que acontece hoje é o seguinte, os que são fixos, eles pagam uma taxa, e estão lá tranquilamente trabalhando, mas os ambulantes não. Alguns ambulantes dizem assim, eu empurro o carrinho, eles querem que eu fique empurrando o carrinho, mas quando a maré enche, fica muito pesado, a gente tem que parar. A gente tem que parar para ir no banheiro, parar para se alimentar e deixa o carrinho lá. Quando volta, tem alguém dizendo, não pode, a gente vai apreender sua mercadoria. Então é uma luta deles e que eu estou à total disposição para a gente conseguir, de fato, ter esse ordenamento, porque imagine, na praia, finalzinho ali, alta temporada, final de ano, início de ano, meio do ano também sempre acontece isso, de ter um público muito grande de turistas e também de ambulantes e às vezes a pessoa não conseguir nem se deslocar, né? Nem se locomover ali na orla. Vereador David Empregos, 30 minutos passa rapidinho, não é, Natália? Mailson passa rapidinho aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer demais a presença do vereador David Empregos aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Fazer um convite público para que ele esteja aqui em outras oportunidades. Tem muitos temas para a gente tratar. O David, por exemplo, é presidente da Comissão de Abastecimento, né, Indústria, Comércio e Agricultura aqui da nossa Câmara de Maceió, é membro da Comissão de Assuntos Urbanos, é membro da Comissão de Educação, Cultura e Turismo de Esporte. Ou seja, a gente tem muita temática para tratar com o vereador David Empregos. Então, vamos deixar aqui o convite público para que ele possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, tão caras para a nossa sociedade e tão importante que o homem público venha até a imprensa, venha publicamente, através das suas redes sociais, tocar nos problemas públicos que existem na nossa cidade com a intenção de solucioná-los. É isso que a gente sempre busca, é isso que a imprensa séria sempre coloca como pauta para a nossa população. Vereador David, quero deixar um espaço para suas considerações finais.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é sempre bom a gente estar conversando aqui, até porque a gente consegue chegar nos ouvintes, aproveitar essa grande audiência para estar mais próximo da população. Inclusive, quero colocar também que ainda sou membro do Conselho Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação. É muita demanda, né, vereador? A gente se divide assim. Tem gente que diz assim, vereador é moleza, trabalha de terça a quinta, né, nas sessões ordinárias e pronto. Mas a gente tem sessão ordinária, a gente tem extraordinária, a gente tem audiência pública. As comissões. Inclusive eu fiz a primeira, tem as comissões que a gente faz reunião. A gente faz também as reuniões externas, reuniões internas de gabinete, visitas. As cobranças aos secretários. Ida às secretarias. Fiscalização. Aí, meu amigo, a gente chegou a fazer fiscalização 2 horas da manhã em UPA, porque disseram que tinha médico dormindo. Então bora ver. Né? Não tinha, né? Vou deixar claro, não tinha nenhum médico dormindo, mas assim, a gente procura trabalhar o máximo possível, a gente luta tanto para conseguir o mandato, então que quando se consiga que a gente venha corresponder. Foram 5.421 pessoas que depositaram o voto de confiança ali, e eu estou aqui agradecendo todos e me colocando mais uma vez à disposição durante todos esses anos que eu passar na Câmara Municipal de Maceió. Obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado à presença do vereador David Empregos aqui no Jornal da Manhã, obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas da capital, né? Com o Geraldo Salgueiro e aqui conosco na bancada também, nosso querido Claudio Stone sempre na técnica, o Romerson Florentino nas redes sociais, muito obrigado a todos vocês e até sexta-feira, não é, Natália Barros? Até sexta-feira, porque amanhã é feriado, né? Primeiro Feriado. dia de todos nós. Dia de todos nós. Dia do trabalhador. Dia do trabalhador, verdade. Então vamos feriar. Dizendo assim, tem Vamos uma feriar. sexta na minha quarta. Tem uma sexta na minha quarta, né? Sexta na minha Então, quarta. sextou. Vamos finalizar Até com sextou. Sextou hoje, né? Sextou. Até sexta-feira, se Deus Até, quiser. gente. Tchau, Deus ouvinte. quiser. Tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.